Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. É um prazer tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado de grãos. A analista da Scott Consultoria vai falar também sobre exportação de carne bovina. Vamos falar sobre a necessidade de tratar dos bezerros agora, nesta época da seca. E esses são detalhes que você vai ver no programa de hoje. O agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de grãos. Os contratos futuros de milho e soja dos Estados Unidos subiram na última semana devido às preocupações com a persistência do conflito Rússia e Ucrânia e a interrupção das exportações de grãos do Mar Negro. Além do otimismo sobre o aumento da demanda por biocombustíveis dos Estados Unidos, pelo menos isso é o que afirmam os analistas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele apresentou planos para estender a disponibilidade de maiores misturas de biocombustível na gasolina durante o verão para conter os custos crescentes de combustível. O milho é a principal matéria-prima do etanol lá nos Estados Unidos. E na Bolsa de Chicago, os contratos futuros do cereal para o mês de maio fecharam em alta de 11 cents de dólar, passando a 7,7 dólares por bushel. E isso dá algo em torno de 18 dólares e 30 centes por saca. O plantio de milho está começando devagar no meio oeste americano. A soja para maio encerrou com um avanço de 15 centavos de dólar, chegando a 16,7 dólares o bushel. E isso dá algo em torno aí de quase 37 dólares por saca de soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse na semana passada que a safra de milho dos Estados Unidos estava 2% plantada, patamar inalterado em relação à semana anterior e abaixo da média dos analistas de 4%. As previsões meteorológicas sinalizavam mais atrasos. E agora você vai ficar com os comentários de Amanda Skokoff. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre exportação de carne bovina. Confira. Olá a todos, Amanda Skokoff, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje estou aqui para trazer um panorama das exportações de carne bovina no primeiro decênio de abril. Então, na segunda-feira, dia 11 de abril, a SECEX divulgou os dados das exportações até a segunda semana de abril e trouxe os dados das exportações brasileiras de carne bovina. A gente vê aí um volume embarcado de 48,1 mil toneladas de carne bovina in natura, com embarque médio diário de 8 mil toneladas. Esse volume, frente a abril de 2021, foi 28% maior. A receita cambial também está seguindo em bom ritmo, a gente vê uma receita 65,3% maior. No entanto, apesar desse bom desempenho que a gente tem notado para as exportações brasileiras de carne bovina in natura, o preço no mercado do boi gordo segue pressionado, registrando algumas quedas. Isso se deve, lógico, por conta desse avanço, dessa maior oferta ao longo da safra de capim, e com a virada do mês, esse período de entre-safra, também piorando aqui, pressionando as cotações do mercado físico do boi gordo. Bom, por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz é diretor técnico da Nutroeste, uma das maiores empresas da região centro-oeste na área de nutrição animal. E nós vamos falar de um detalhe importantíssimo, mas muito importante mesmo. Nós estamos entrando agora na época da seca. E é a época onde a maioria dos bezerros são desmamados. E o que a gente faz com esses bezerros a partir de agora? Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui para discutir um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Monteiro, nós estamos entrando na época crítica do ano. Sim. E a gente já vem falando isso há mais de 25 anos. Sem dúvida. Então lá vai a clássica pergunta. O que a gente tem que fazer? Como a gente deve fazer para esse bezerro não perder peso e ter um desenvolvimento, vamos dizer assim, nos próximos, até entrar a época da seca, a época das águas?
ter um desenvolvimento bom. O período crítico é de maio a outubro, então são 6 meses de seca. O que acontece? Esse bezerro normalmente é desmamado aí por volta de 180 quilos de peso vivo. Certo. Agora, vamos supor agora abril. Ele vale mais ou menos alguma coisa em torno de R$13 por quilo vivo hoje. Isso é um bezerro desse, então vale hoje R$2.300. Ou, vamos falar em R$13 o quilo. Muito bem. E o que ele custa durante esse período? Ele custa pasto, em torno de R$30 por mês. Ele custa mão de obra em torno de R$5 por mês. Ele custa vacinas e medicamentos em torno de R$2 por mês. Isso é o que eu chamo de custo fixo. É isso que você está mostrando. Custo fixo. Esse custo fixo é cerca de R$37 por mês. Bom, então se eu pegar um bezerro hoje, se eu desmamar hoje, a partir de hoje ele já vai custar esse valor. Não, mais a suplementação. Não, sim. Mas só ele. Só ele custa isso aqui. Não tem como sair desse custo. 35. 37. R$37. Muito bem. Agora eu posso dar um sal mineralizado para ele. Um salzinho. Esse salzinho vai custar cerca de R$13 por mês. Aí então nós temos um bezerro custando 50. Não é? Sim, era o 37 que ele 37 custava, mais 13 são do salzinho. R$50. Ou eu pego esse bezerro e trato com um proteico energético. Um proteico energético vai custar cerca de R$2 por dia, ou R$60 por mês. Então, se eu somar 60 mais os 37... vai dar 97. 97. Então, é um custo bastante diferente. Muito diferente. Muito diferente. Bem, aí eu trato durante o período de seca. Quando eu trato com sal mineralizado, aquele dinheiro que eu gastei vai ficar em R$300. No final da seca. Nos 6 meses de seca. Tá, entendi. R$300. Se eu der um sal, um proteico energético, ao invés do sal, ele vai me custar R$582 no final da seca. Então, um custou 300, o outro custa 582. Que é outra diferença significativa. Muito grande a diferença. E o que acontece? Esse bezerro que consome o sal mineral durante o período de seca, normalmente termina a seca pesando menos 20 quilos. Isso é extremamente grave. Então, de 180, ele volta para 160 quilos. E se ele for tratado, ele vai ganhar no mínimo 300 gramas por dia. Ou seja, ele vai terminar a seca saindo de 180, ele vai para 250 e poucos quilos. Então eu posso, vamos dizer assim, dizer que se eu desmamar meu bezerro hoje, até entrar a época das águas lá para outubro, nesse período de abril até outubro, eu dando um salzinho para ele, ele vai chegar no final da seca basicamente com os mesmos 180 quilos. Não, com menos 20 quilos. Mas vamos supor que ele chegue com 180. Vamos supor. Não perdeu. Mas ele não é assim, ele perde. Não é assim. Agora, se eu tratar ele com proteinado, vai ficar muito mais caro. Aí você vai ter um animal de mais de 250 quilos. Essa é a diferença. Aí já vai ser um garrotinho. Então eu vou ficar com um animal de 160 quilos no final da seca. Ou com 250 quilos. Com outro com 250 quilos. Só essa é a diferença. Né? E a conta que você tem que fazer é a seguinte: você tem que somar o preço do bezerro, que no começo era 2.300, mais os R$300 que você gastou com sal mineral. E divide pelo peso do bezerro. Aí você vai chegar no bezerro que está custando R$16,25 o quilo. O do salzinho. O do salzinho. Ele custava no início 12,70 a 13 e agora ele custa mais de 16. E a outra hipótese? Ele custava 13 e agora ele passa a custar 12,30. Quer dizer, além de você gastar mais com proteinado, no final ele sai mais barato. E sai mais pesado. Mais pesado e mais barato. Entendi. Com um agravante, isso aqui
esses R$2 por dia, eu coloquei um produto para ele comprar pronto. Mas ele pode comprar o concentrado do produto, produzir na fazenda, que ele vai baixar custo ainda mais. Bom, e então, esse animal que você tratou com proteinado, que ficou mais caro, entre aspas, ele daqui 6 a 7 meses ele pode ir para o abate. Não, aí, veja bem, aí ele é um animal de cerca de 250 quilos no meio de novembro. Aí entra o período das águas, aí ele vai... é o tratamento, nós recomendamos que seja feito um tratamento para ele ganhar 1 quilo por dia até maio seguinte. Aí ele turbina. Aí ele vai de 250, ele vai somar 180 quilos e ele vai para o abate antes de completar 2 anos de idade. Mas é outro tratamento lá na frente. Mas a coisa que nós precisamos frisar muito, Toninho, é o seguinte: quando você divide esses 16,25 que ele custou, quando ele não tratou direito, pelos 12,31, quando ele tratou, que ficou mais caro, a diferença de preço do bezerro dá 32%. O quilo de um com o quilo de outro, é só 32% de diferença. É absurdo. Isso tudo que o Monteiro está falando, a gente já está acostumado de ver isso na prática. Há mais de 20 anos, 20 e tantos anos que a gente vem observando isso aí. Aí a maioria dos pecuaristas fica preocupado com o preço da arroba, mete o pau no frigorífico até hoje. O problema, eu ouvi uma vez uma pessoa falar, nós, pecuaristas, somos ruins demais de serviço. Nós é que erramos. O bezerro é bom, nós podemos ter um bezerro altamente pesado e esse bezerro nem chegar a 2 anos na fazenda nossa. E você matá-lo com preço excelente para mercado de exportação. Essa é a diferença. E o tratamento que eu recomendo para esse bezerro, ele vai chegar aos 22, 24 meses de idade com cerca de 21 até 22 arrobas. Só isso que vai acontecer, essa é a diferença. E aquele que foi tratado com salzinho, coitado, ele vai ficar mais 1 ano na sua fazenda. Esse que é tratado só com sal mineral, ele perde o grande momento que ele tem de crescimento. Que o bezerro, até atingir a puberdade, ele tem uma carga hormonal para crescimento muito grande. E ele perde esse período. E perdeu isso aí, você dança. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Explicação melhor do que é só se a gente comprar o bezerro e for lá tratar. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. É muito bom estar aqui com você. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o VBP, Valor Bruto da Produção, que é tudo aquilo que é produzido dentro da fazenda, ou seja, é a riqueza produzida na fazenda. E você vai ver que o Brasil é o 2º país do mundo que mais tributa empresas. Nós voltamos já, 1 minutinho só. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento: Trator Tem, a solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Canaã Telecom, a internet 100% fibra óptica. 62-3249-9346. Cartão Bretas na mão, você sempre economiza. Todo dia uma sessão diferente entra com até 30% de desconto. E no final você ainda parcela suas compras em até 6 vezes fixas. Faça já seu cartão Bretas pelo app.
Tem gente por aí com febre alta, dor no corpo, mal-estar, achando que é mais uma virose. E se esqueceu que o Aedes aegypti continua circulando. Pequeno porte, perna listradinha, contamina mais de 5 pessoas com dengue, zika ou chikungunya. Líder de uma quadrilha que se prolifera em água parada. Por isso, mantenha o quintal livre de objetos que possam acumular água antes que você acabe preso em uma dessas doenças. Governo de Goiás. Ficou muito mais fácil ter acesso à marca líder do Brasil em lubrificantes. A Petroforte cresceu e agora é distribuidora exclusiva Lubrax. Em Goiás, no Distrito Federal e Tocantins. É a alta qualidade da Lubrax junto com toda a experiência da Petroforte. Afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o VBP, que é o valor bruto da produção. Quer dizer, é tudo aquilo que é produzido dentro da fazenda, ou seja, é a riqueza produzida na fazenda. O valor bruto da produção agropecuária, agora de 2022, deve alcançar aí por volta de 1.220 bilhões de reais, ou seja, 2,4% acima do obtido no ano passado, que foi de 1.190 bilhões de reais, conforme dados do mês de março. E a estimativa de janeiro indicou um crescimento real do VBP de 4,3%, quase o dobro do crescimento observado em março. O valor das lavouras cresceu 7,5% e o da pecuária sofreu uma retração de 8,5%. A estiagem no sul do país, durante os meses de plantio, foi o que mais impactou os resultados. Segundo a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, esses resultados podem ser atribuídos, em geral, aos aumentos de produção e aos preços. Nesse grupo, nós destacamos a contribuição de produtos relevantes, como cana-de-açúcar, café, algodão, laranja, que deram um grande impulso ao VBP. Entre os produtos que têm apresentado pior desempenho estão, por incrível que pareça, soja e arroz, afetados por redução de preços e por menor produção. Já em relação à pecuária, houve retração motivada pela queda de preço, redução das exportações na quantidade, principalmente no primeiro trimestre, e os preços dos insumos para as rações. E agora vamos falar um pouquinho sobre sementes BT e RRS. Dados do estudo da Business Intelligence Panel, que é a BIP, que é da SPAC Inteligência Estratégica, relativo à cultura da soja, na safra 2021, mostram que a adoção de tecnologias pelo produtor está consolidada. O surgimento de novos recursos do gênero, afirma a empresa, impulsionou o crescimento do mercado de sementes da oleaginosa para 15 bilhões de reais, uma elevação de 40% ante a safra anterior, que foi de 11 bilhões. E dentro desse cenário, por exemplo, sementes com BT, a tecnologia BT, chegaram a 81% das áreas cultivadas e as RR a 99%, de acordo com a Spark Sementes. Ou seja, as sementes BT ocupavam 6 milhões de hectares, ou seja, 20% da área plantada da oleaginosa no período do ano 2014 e 2015. Agora, na última safra, essas tecnologias preencheram 30,6 milhões de hectares, uma alta acumulada de 400%.
antes da soja BT, o complexo de lagartas consistia na principal preocupação do produtor no tocante a pragas. O avanço da soja BT possibilitou ainda a diminuição do emprego de defensivos agrícolas para lagartas. Lagarta da soja demandou 64% da movimentação de inseticidas foliares na safra 2014-2015, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Hoje, com essas tecnologias, esses produtos equivalem a 28% do segmento, ou seja, 422 milhões de dólares. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio é o diretor executivo da Cerrado Corretora de Mercadorias e Futuros. É uma das importantes empresas aqui da região Centro-Oeste, uma das mais importantes da região. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Olá, Toninho, é um prazer estar aqui no programa Agronegócio. É sempre bom estar aqui dividindo algumas informações com o nosso público aí. Luiz, a gente fala que o Brasil está faltando muita coisa, vai tirar imposto, vai unificar imposto. Isso já tem desde quando era menino, né? Exatamente. E até hoje nada. E por incrível que pareça, o Brasil é o país que mais tributo cobra das empresas. É incrível, né? Na verdade, o Brasil já vem sofrendo, as empresas brasileiras sofrem um impacto muito grande, né? Nós temos aí, nós somos o segundo colocado em tributação no mundo, né? Em primeiro lugar, nós temos o arquipélago de Malta, que é na Europa, que são 4 ilhas, e Malta tributa as suas empresas em 35%. O Brasil já está tributando em 34%. Nós temos 2 impostos que incidem sobre as empresas, que é o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, né? Essa soma desses 2 impostos está quase 35%. O Brasil hoje tem uma dependência de quase acima de 33% do PIB brasileiro está relacionado à arrecadação de impostos. Quando nós voltamos aqui a lembrar quando o Brasil era um Brasil colônia, nós pagávamos para Portugal 20%, que era o quinto dos infernos famoso, né? Que era o quinto. E esse quinto causou uma revolta da Inconfidência Mineira, que daí surgiu até Tiradentes, que hoje é um herói nacional em relação a os Inconfidentes. E o Brasil hoje tributa, Antônio, quase 70% a mais do que a média mundial, as empresas brasileiras, né? Então, a situação das empresas é complicado. Nós temos 111 países que foram estudados em tributação pela OCDE. Nesses 111 países, o Brasil é o segundo colocado em tributação. Isso faz com que a gente fique muito preocupado em crescer, né? Então, as empresas aí tentam se ajustar, algumas tentam achar algumas maneiras de se ajustar em questão tributária. É muito confuso os encargos tributários no Brasil, mas mostra que o Brasil precisa ter uma reforma tributária. Nós temos ainda uma taxa, Antônio, de retorno do que nós pagamos muito baixa. Você, como cidadão, eu, como cidadão, nós pagamos impostos e essa taxa de retorno de bem-estar social, ela é muito baixa, não tem retorno nenhum para nós que pagamos esses impostos, né? Bom, resumindo, essa história já vem há muito tempo, né, Luiz? E parece que entra governo, sai governo, ninguém parece que tem interesse em mexer nisso aí, né, Luiz? Vergonhoso, né? Porque nós perdemos, quem gosta de ganhar sempre, nós estamos perdendo só para Malta mesmo e alguns países. Nós temos nesses 111 países, Antônio, 12 países que não tributam, mas esses 12 países que não tributam nada são paraísos fiscais. São aqueles lugares que o cara coloca o dinheiro lá e não tributa nada. A média mundial de tributo, ela fica em torno de 20%. Então, o Brasil tem que rever o que ele faz. Na verdade, na minha opinião, não é só você tributar e gerar receita, você tem que saber o que você vai fazer com as suas despesas efetivas. Esse é o problema. E bancar o Brasil, o custo Brasil é exorbitantemente grande. Exato. Só para você ter uma ideia, se não me falha a memória, acho que no Senado Federal, não sei, parece que são 5 mil funcionários, né? Cada senador ali tem toda uma assessoria gigantesca. É um negócio que, olha, não dá para viver desse jeito, não. Luiz, agora tem um detalhe. Entre o ano 2000 e o ano 2021, nós tivemos uma evolução, né? Nós tivemos uma evolução. Tivemos evolução, alguns países, eles conseguiram, 94 países dos 111 que nós falamos, eles conseguiram baixar os seus tributos.
13 países mantiveram, né? E 4 países aumentaram. Quantos que diminuíram? 13 países conseguiram diminuir os seus encargos em cima das empresas, gerando mais emprego, mais divisão social. E 4 países aumentaram, entre eles o Brasil, né? A alíquota média ficou em torno de 20%. Né? E, como nós falamos, teve 12 países que não tributam, mas são paraísos fiscais. E alguns países aumentaram muito a carga, mas você tem alguns países que eram paraísos fiscais e começaram a tributar. Então, quando você olha um país que não cobra nada e aumentou 10%, começou a cobrar 10%, dá a impressão que foi um aumento muito grande. Mas, na verdade, é que alguns países também que são paraísos fiscais estão começando a cobrar uma taxa, pelo menos uma taxa próxima de 10% a 15%. Né? E o país que mais diminuiu foi a Angola, com 5%, foi o país que mais diminuiu. A Angola diminuiu 5% e está em torno ali dos seus 20% na carga tributária e é um país que está crescendo muito em investimento. Se você olhar sobre a Angola, você vai ver que algumas indústrias estão indo para lá. E o Brasil tem que estar na contramão da história. Nós temos uma taxa Selic altíssima, onde você inibe o crédito, inibe a economia e, ao mesmo tempo, as empresas são pisoteadas por esse sistema tributário e, além de tudo, tem que concorrer com as importações aí em relação a produtos de outros países, como China, enfim, de outros países aí que ela precisa atentar. Pegando um gancho aqui do Luiz, se não fosse o agronegócio, né, Luiz, no país... Exatamente. E esse agro, Antônio, ele poderia ser muito melhor se essas indústrias que nós estamos falando transformassem uma indústria de transformação do grão. Justamente. E por falar em grão, Luiz, nós estamos aí com um problema no trigo, né? A balança no trigo. Problema do trigo. Nós temos aí hoje a dependência da importação de trigo. O Brasil hoje, Antônio, nosso trigo hoje ele é 86% importado da Argentina, né? O que nós consumimos aí aproximadamente, o Brasil consome em torno de 12 milhões de toneladas de trigo ano. Desses 12 milhões de toneladas que ele consome, ele importa 6,7 milhões, 7 milhões. Então, o Brasil está na dependência e estava com receio da Ucrânia na guerra, mas o que pode acontecer é um aumento do preço. Agora, a questão do fornecimento, nós estamos até garantidos aqui na América do Sul. E o milho? O milho, a expectativa de uma safra boa, né? Foi de 112, 115, agora estamos falando de 118 milhões, a safra 2022-2023, e isso está fazendo com que os compradores se afastem, aguardando melhores preços na safrinha. Resumindo tudo isso que foi conversado aqui agora, está faltando uma coisa, está faltando planejamento, está faltando seriedade para o nosso... Quando eu falo governo, é todo mundo, viu? É municipal, estadual, é federal, é o Brasil inteiro. Está faltando planejamento, está faltando objetivo e está faltando a gente ter mais amor nesse país. Porque o que está segurando esse país é o cara do campo lá, viu? E ele podia estar produzindo muito mais e as empresas muito melhores se nós tivéssemos uma política voltada para o Brasil. Mas, infelizmente, nós temos política voltada para grupos de interesse aqui no Brasil. Infelizmente. Exatamente. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Esses temas são excelentes. E eu te aguardo aqui, claro, você é figurinha carimbada aqui. Obrigado. Eu que agradeço e desejo um excelente dia a todos aí. Obrigado, Luiz. E se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, entra no nosso site www.tvagro.com.br. Clica lá no banner, entrar no Grupo TV Agro, e você vai receber gratuitamente tudo sobre o agronegócio, ok? E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, o jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.